Boa noite a todos. Cada vez que a gente vem aqui e vê vocês em carne e osso em nossa frente, parece que a gente está tendo uma alucinação. Antes a surpresa era ver espírito, viu, Neto? Agora a surpresa é ver gente encarnado. É uma grande surpresa, é uma grande alegria. E a tendência das coisas melhorando, aumentando o número de pessoas que a gente faz o agendamento. Sei que essa semana o Estado da Paraíba fez uma divulgação de ser facultativo o uso de máscara, ambiente fechado ou aberto, mas nós vamos pedir a vocês ainda compreensão e colaboração. Sei que muita coisa melhorou, muito. Nesses 2 anos estamos no melhor momento. Mas o governador pode dar as ordens lá para o estado todo, ou o prefeito, mas eu peço que aqui no Centro Espírita Viana de Carvalho a gente possa comungar esse sentimento ainda de responsabilidade do uso de máscara e a vacinação, tá bem? Então, quando melhorar mais ainda, a gente vê. Nosso auditório não é grande, como na federação, gigante, né, Neto? Pode abrir janela, um espaço muito grande. Não, nosso auditório não tem essa quantidade. E tem outro detalhe, o auditório não é tão grande, mas a quantidade das pessoas querer vir aqui é grande, muito grande. O Viana é só abrir que chega, né? Não tem como algumas casas que dizem, nossa, a gente abriu, nem tem trabalhador e nem tem frequentador. Não, se a gente aqui não fizer o agendamento, quem vinha aqui antes da pandemia se lembra, não tinha corredor, era um colado de ombro a ombro no outro. Até as cadeiras a gente trocou, botou sem braço para poder ganhar mais espaço. Mas se a gente der moleza, lota e lota mesmo, tá? Então pedimos ainda essa compreensão de vocês, essa ajuda, para a gente ainda por um tempo, até sentir mais firmeza, poder aqui ter nossas regras, não ser só a regra do Estado, tá bem? Com todo respeito, mas aqui a gente vai precisar disso. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Entrar em comunhão com os nossos amigos, nossos mentores, nossos cuidadores, aqueles que zelam por nós, que se preocupam conosco, que nos acompanham, que sopram em nossos ouvidos, mas muitas vezes, por teimosia, indisciplina, não escutamos. Fazemos birras, empancamos e não ouvimos, Mestre. Tantas e tantas vezes que os amigos nos apontam o caminho, mostrando a luz. Nos ajuda, Pai, a vencer nossa teimosia, nossa rebeldia, nossa intransigência. Nos ajuda a vencer as nossas próprias imperfeições, nossos vícios da alma, nossas inquietações. Nos ajuda, Mestre, a combater em nós, muitas vezes, o desânimo, a apatia, o egoísmo, a ambição. Nos ajuda, Mestre, a saber conquistar a paz, a saber conquistar a felicidade, a saber conquistar o amor. Não te pedimos, apenas solicitamos a ajuda para que nós possamos encontrar esses caminhos da paz e da luz.
E nesse momento, Pai, que as nossas melhores vibrações de carinho, de amor, de solidariedade chegue a todos que sofrem, no coração de cada mãe, de cada pai que se separa de um ente querido. A dor da saudade, a dor da separação, a dor da incerteza, do destino. Que essas pessoas possam encontrar um consolo, um esclarecimento, um acolhimento. Olhai por todos aqueles que sofrem nas guerras, na fome, nos hospitais, nas queimadas e nas enchentes, e nas balas perdidas. Que possamos cada vez mais enxergar com clareza o caminho que deveremos percorrer. Sempre, sempre o caminho da luz que nos leva a Jesus. Que teu amor nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas a mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos.
Agora nós vamos chamar para a reflexão, o estudo da noite, nosso amigo, faz tempo, antes de pandemia, né? Neto Batista, amigo do coração, trabalhador firme da Federação Espírita Paraibana, que temos a grande satisfação de escutar. Vir aqui e depois desse período todo escutar Neto é uma riqueza, viu, meu amigo? É uma riqueza. Então é com muita alegria que lhe recebemos. E você sabe que o Viana de Carvalho também é sua casa, né? E o tema que Neto vai abordar vai ser: amai os vossos inimigos. Nossa, que tema, hein? Difícil, né? Compreender isso. Como assim? Amai os vossos inimigos. Vamos ver o que é que Neto nos diz sobre isso. Você não vai pegar isso, assim para você, tá? A gente não mistura. É igual a escova de dente. Cada um tem o seu. Oi, som, ok, som. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Acho que os internautas responderam mais. Renato, você está falando de Roberto Carlos, o microfone que colocaram para mim aqui, eu só posso dizer a você que são muitas emoções, viu, amigo? Então, não faça isso não, senão o povo vai embora. Pessoal, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui nesta noite com vocês, por todos os motivos, né, e acima de tudo pela celebração que a gente pode estar vivendo nesse momento. Sabemos que ainda precisamos ter muitos cuidados pela preservação da nossa própria saúde e daqueles a quem amamos, mas é sempre um motivo de muita alegria. Cada passo, né, cada pequeno passo que nós estamos dando para que a gente consiga, de fato, fazer com que essa pandemia possa deixar de ter tanta influência como tem tido nesses últimos 2 anos. Então, desejo de coração, né, que nós possamos ter cada vez mais momentos intensos de felicidade, de saúde e de paz. Paz era o que aquela criança não estava sentindo no momento em que chegou em casa. Tinha chegado da escola e chegou furiosa. A sua mãe estava em casa e a recebeu e percebeu, porque mãe conhece, né, o filho ou a filha. É daquele estilo assim, basta olhar, né? Minha mãe, quando falava comigo por telefone, só quando eu dizia alô, ela já sabia como é que eu estava. O que é que você tem? Não, mãe, não tenho nada não. Diga, foi o que aconteceu, né? Mãe tem um raio-x assim, né? E aí, na hora que a mãe passou o raio-x na criança, identificou que tinha alguma coisa errada. O que foi que aconteceu? Ah, mãe, eu estou com ódio de fulano. E aí contou toda a história para a mãe. E a mãe, vendo o estado emocional que aquela criança estava, profundamente alterado, disse: qual é o seu desejo? Disse: mãe, se eu pudesse, eu matava. A mãe se assusta com aquela resposta e compreende como uma mãe verdadeiramente presente, que aquele momento não podia ficar sem uma reflexão. Ela então chama a criança e leva até o muro. Para quem está assistindo da internet que não é daqui, o muro não é o muro, é o quintal, né? Que a gente fala muro aqui, muro para a gente é a área, né, do quintal. Então, pessoal, o muro é o quintal, tá? E aí ela chamou a criança, tinha lavado algumas peças de roupa e separou uma camisa branca pendurada no varal. Vamos fazer assim. Faz de conta que essa camisa
é a pessoa com quem você está com muita raiva, com ódio. E aqui, nesse saco, você vai encontrar algumas peças para você jogar e poder colocar sua raiva para fora. Tá bom assim? Criança é criança, né? A criança topou. E ela começou a pegar as peças que estavam dentro do saco de carvão. E começou a atirar com cada vez mais força na camisa branca. Dali a um tempo, as pedras de carvão haviam acabado e a camisa já não era mais tão branca, porque algumas pedras ela tinha acertado na camisa, de modo que a camisa já estava quase que da cor preta. Quando ela terminou, a mãe se aproxima e pergunta: você está se sentindo melhor? Estou mais aliviado. Sim, então agora vamos lá para dentro, para a gente se organizar, porque você tem que tomar banho. E quando ela passa em frente ao espelho no quarto, ela olha para o filho, para e diz: filho, vem cá, olha aqui no espelho. E o filho olha para si e se assusta. Porque se a camisa estava alcançada pelo carvão, ele estava totalmente tomado pela fuligem do carvão. O que acha que aconteceu com o seu ódio? Podemos refletir assim: você tem inimigos? Eu tenho inimigos. Mas a gente também pode refletir assim: alguém é seu inimigo? Alguém é meu inimigo? E existe diferença entre essas duas perspectivas? Existe. Porque eu posso fazer a opção por não ter inimigos e perseguir isso como um ideal de existência. É possível? É possível. É desafiador? Muito desafiador. Mas é possível. Já que alguém se considere meu inimigo, para mim, é mais difícil. Mas aí nós poderíamos pensar: então se o problema é do outro, ele que se exploda. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Mas será que é bem por aí? Por vezes nós vemos situações que são muito inusitadas, de pessoas assim que têm uma relação com Jesus, que eu fico pensando que é uma relação bem próxima com o Cristo, mas ao mesmo tempo é uma relação próxima e uma relação de desprezo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu estou com tanta raiva ou com tanto ódio dessa pessoa, que olha a condição que se coloca. Se Jesus descer do céu, e aí a gente fala céu na perspectiva geral, porque nós sabemos que céu e inferno são estados de consciência. Mas a pessoa diz assim: se Jesus descer do céu e me pedir para perdoar, eu perdoo. É uma condição bem razoável, né? É bem fácil disso acontecer, né? Jesus parar as atividades dele como governador espiritual da terra, e aí diz: não, eu vou aparecer lá para Neto, porque ele está com raiva de alguém, e eu vou pedir para ele perdoar. Então, nessa condição, estaria estabelecido o conceito de perdão. Mas tem outros que são um pouquinho mais radicais. Porque eles dizem assim: nem Jesus descendo do céu, eu perdoo. Aí já, o nível aí já é outro, né? Já é um outro nível de dificuldade. E Jesus, meus amigos, minhas amigas, para nós, ele continua sendo um revolucionário das nossas existências. A gente ainda hoje se assusta com alguns dos feitos de Jesus. Jesus caminha sobre as águas, coisa que normalmente a gente não faz. Jesus está lá num barco com os discípulos e começa uma tempestade. E os discípulos, com medo, vamos afundar, vamos morrer, vamos afundar, vamos morrer. E Jesus dormia no barco, segundo os relatos. E os discípulos chegam para Jesus: Senhor, estamos perecendo.
e ele se levanta no meio da tempestade e ordena: parem os ventos param. E os discípulos olham um para o outro e dizem: como é que pode? O vento obedece a esse homem? Que homem é esse, afinal de contas? Jesus consegue estabelecer a visão a uma pessoa que nasceu cega, sem transplante. Dizem os poetas que fazendo laminha, né? Saliva, terra, e passou no olho e a pessoa começou a enxergar. Ele consegue fazer com que paralíticos se levantem. Então, para nós, esse homem é muito difícil de ser compreendido pela sua própria grandeza. Mas se Jesus realizou feitos que ainda hoje são inexplicáveis, para nós existem reflexões que ainda hoje são difíceis de decifrar. E uma delas é exatamente a temática da noite de hoje. Porque quando nós vamos refletir em torno do que está no Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, nos versículos de 21 a 48, nós vamos perceber Jesus fazendo um novo conceito de observação perante a lei. E observemos que estamos falando de algo que aconteceu há aproximadamente 2000 anos. Aí vem uma outra reflexão. Se nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação. Sim ou não? Sim. É possível que esta existência seja a nossa primeira existência como espíritas? Sim, é possível. Pode ser que seja a segunda, mas dificilmente será a terceira. Mas enquanto cristãos, quantas vezes nós já não tomamos contato com essa proposta de Jesus? Estamos falando de 2000 anos. Isso serve para a nossa reflexão individual. Porque o que serve para mim como reflexão, pode ser que não sirva para você. Isso é natural. Mas é importante que nós reflitamos, porque não é a nossa primeira existência, muito provavelmente, de contato com a mensagem do Cristo. E quando Jesus vem, há 2000 anos, ele vem trazer novos conceitos que ainda hoje nós temos, e aí eu falo nós, no conceito social, no qual também me incluo, naturalmente, dificuldade de lidar com ele. E aí ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser és louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, para depois poderes fazer a tua oferta. Concilia-te depressa com o adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. E aí a gente pode pensar, bom, o problema do outro de não gostar de mim é dele, vírgula, porque como Jesus traz uma orientação aqui, ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos. Era a orientação vigente até aquele momento. Dali em diante, a orientação era outra. E nós não podemos alegar que não sabíamos. Sabe por que a gente não pode? Porque a gente sabe. Querem ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem em coro, sem ensaiar, tá bom? Até quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? Até 7 vezes? 70? Está vendo como a gente sabe? A questão é que do saber para o praticar existe uma distância. E essa distância é do tamanho da nossa capacidade de compreender
e de nos impormos colocando a nossa vontade e os nossos desejos diante da proposta que Jesus nos traz como uma proposta de iluminação e de redenção espiritual. A gente acha lindo a mensagem de São Francisco de Assis, por exemplo. Ó Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado. Esse é um mantra para o processo de evolução. Mas quando as oportunidades batem à nossa porta, como é que a gente age? Então, não vai ser pela nossa vontade somente que esse processo vai acontecer. A vontade é fundamental, mas será principalmente através das nossas atitudes que nós alinharemos o sentimento, o pensamento e a ação. Quando a gente fala no pensamento, é importante porque esse atributo é um atributo nosso, humano, em que sempre seria muito interessante, em todos os processos de relacionamento, que a gente pudesse sentir, pensar e agir. Mas muitas vezes, nós eliminamos o pensar desse processo. E aí, quando chega o choque, a contrariedade, a raiva, que a gente, não tem como não sentir raiva. É verdade. Não tem como não sentir raiva. Mas o que acontece do momento da raiva em diante é a escolha que a gente faz. Então, sentir, pensar e agir é característica nossa de espírito inteligente a caminho da evolução. Quando a gente abre mão do pensar, a gente está se aproximando muito mais do início do que do final. E quando eu falo início, eu estou me referindo ao período em que nós estamos ainda num processo de energia em que somos animais. A nossa energia animal ainda predominante na nossa realidade. Não é por acaso que a gente vai perceber em alguns relatos que são trazidos, por exemplo, quando a pessoa diz eu ceguei, o cegar nessa situação significa exatamente que a pessoa não conseguiu pensar. E depois que cometeu o ato, viu, e quantos relatos nós temos conhecimento de pessoas que num momento de loucura tira a vida da pessoa que afirma amar e depois dá fim à própria vida, como aconteceu nesta semana aqui na Grande João Pessoa, infelizmente. Essas situações acontecem não porque são programadas, muitas das vezes, mas acontecem diante justamente da falta dessa capacidade que nós precisamos ter de conseguir conviver com os outros. Conviver. Viver com. Ter essa condição de aceitar aquele que pensa diferente, que fala diferente, que olha diferente, que pode nos ajudar a crescer. E digo isso porque quando Jesus coloca essa condição, observe que ele diz: se trouxeres a tua oferta ao altar, onde é que está o altar? Dentro de cada um de nós. Naquela época as pessoas já procuravam onde é que está o reino dos céus. E o próprio Cristo disse: não procure aqui, nem ali, nem acolá. Porque o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Então, cabe-nos descobrir as potências desse reino. Se somos nós que trazemos essa condição. Mas observe o detalhe e a sutileza da frase. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de colocares tua oferta no altar, o que é que vale a dizer? Antes de fazermos a nossa comunhão com Deus, antes de tomarmos o nosso processo evolutivo, antes de conseguirmos avançar, se tem algo que nos prende a alguém, e observe que ele diz: se ele tem alguma coisa contra ti, não sou eu que tenho contra ele, ele que tem contra mim. Que eu possa procurá-lo, para que nós possamos nos entender. Aí, às vezes, a gente assume posições
Vocês lembram do comecinho da fala de hoje, né? Eu se contei uma história de quem mesmo? De uma criança, né? Às vezes, a gente não assume posição de criança, não. Criança birrenta, a gente não tem esse problema, né? Né? Então alguém chega e diz: o que é que você tem? Eu? Tenho nada, não. É a indiferença do silêncio. Tem outros que olham assim: não, mas eu sou espírita, como se espírita, né? Essa condição de ser espírita já fosse por si só. Não, eu não tenho raiva. Não, que é isso? Eu? Às vezes a gente toma isso até como ofensa. E aí a gente pode chegar: você ficou com raiva? Fiquei. Aí o outro bota o olho desse tamanho: você ficou com raiva? Eu disse: fiquei. Mas você não é espírita? Sim, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu fiquei com raiva, porque eu sou humano, antes de ser espírita, eu sou espírito. Entenda? Então eu fiquei com raiva. Mas o que fazer com a raiva? Aí é uma opção minha. Mas você ainda está com raiva? E aí tem um relato assim, eu vou falar porque depois eles ficam pegando no meu pé, né? Os filhos. A minha filha mais velha, teve um momento que ela me fez uma raiva assim, muito grande. Aí ela chegou para mim: pai, vamos conversar? Eu disse: agora não. O senhor não quer conversar comigo? Agora não. Mas por que o senhor não quer conversar comigo? Porque eu estou com raiva. O senhor está com raiva de mim? Não, eu estou com raiva pelo que você fez. Eu não estou com raiva de você. Que normalmente a gente mistura as coisas, né? Eu estou com ódio de você. Não, eu não gostei do que você fez. Quando é que a gente vai conversar, pai? Quando a raiva passar. Aí dali a pouco: pai, já passou a raiva? Não. Agora, adivinha o que aconteceu dali a um tempo? Eu fiz uma coisa. Adivinha quem ficou com raiva? Ela. E eu errei. E aí eu cheguei para ela: vamos conversar? Adivinha qual foi a resposta? Não, porque eu estou com raiva do que o senhor fez. Eu digo: tá, então está tudo certo. Quando a raiva passar, a gente senta e conversa. É assim que a gente pode construir um ambiente saudável. O problema não é estarmos em crise. Estarmos em crise é algo natural da caminhada. Querem ver uma coisa? A gente sozinho entra em crise? Entra ou não? Entra. Às vezes a gente acorda meio assim, né? O que é que você tem? Não sei, acordei assim hoje e tal. Não sei nem por onde é que eu andei no mundo espiritual, mas não estou bem, né? Acordei bem hoje. Mas o que foi? Não sei. Então você não está bem. É algo com você. Não precisa ter ninguém ali participando daquele processo. Mas existem situações em que é importante que a gente reflita em relação a isso. E por quê? Porque existem momentos em que a relação pode estar estremecida com outra pessoa. Isso também é normal. E aí eu friso, é normal para a nossa realidade de convivência de mundo de provas e expiações. Estamos num mundo ainda de segunda categoria. Num processo de transição que a gente não sabe quanto tempo vai levar, até porque, assim, pandemia, guerra e tudo que está acontecendo no mundo é característica desse processo de transição. Então, nós não estamos no mundo de regeneração. Estamos no mundo de provas e expiações de segunda categoria do processo evolutivo de 5, pela classificação que Allan Kardec trouxe para a gente. Então, até a gente chegar nos mundos felizes, nós vamos ter que caminhar bastante ainda. É normal que a gente tenha crises, então? É normal que a gente tenha crise conosco, é normal que a gente tenha crise na relação com as outras pessoas, mas o que vai dizer da qualidade das relações não é o fato de nós termos ou não termos crise, mas sim o fato de que essas crises sejam cada vez mais espaçadas. Que se uma crise aconteceu hoje, que a outra aconteça daqui a muito tempo. Sabe aquela placa que se coloca nas empresas, né? Quando a gente chega, estamos há 340 dias sem acidente, e cada dia vai atualizando, né?
A gente podia colocar uma plaquinha dessa também nas nossas casas, né? Estamos há 200 dias sem briga em família. Olha que beleza. Isso é referência para a gente poder avançar. E por quê? Porque na crise a gente também pode crescer. Se não fossem as crises, se não fossem as dificuldades, como é que nós conseguiríamos avançar e crescer? Às vezes o outro chega para nos apontar o dedo de uma forma bem atrapalhada, mas o que ele está dizendo é verdade. Eu tenho o direito de não querer aceitar. É o meu livre-arbítrio. Mas se eu fizer uma reflexão e ver que ele tem razão, eu preciso compreender, dar-lhe razão naquilo que ele tem razão e exercitar a humildade e pedir desculpas. Por que será que no Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos deixa como referência, que ele nos ensina, que é o pedido que é feito, Senhor, ensina-nos a orar, ele nos deixa como referência o Pai Nosso. E no Pai Nosso, quando ele vai tratar da nossa relação com o outro, qual é o valor que ele coloca? O perdão. Preste atenção. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É essa condição que ele coloca na relação que nós temos com o outro. Porque ele sabe da nossa necessidade de perdoar e de sermos perdoados. Porque muito provavelmente, todos nós que aqui estamos, e eu falo primeiro por mim, já cometemos atitudes das quais a gente hoje se arrepende de ter tomado nesta existência. De coisas que se a gente pudesse voltar no tempo, tivesse aquela maquininha lá, né, daquele filme, Clique, a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria diferente. Se a gente pudesse voltar no tempo, aquela frase que a gente pronunciou, que o outro não esquece, né, parece um mantra, e 10 anos depois o outro olha para a gente e diz, mas você disse aquilo. Eu disse, eita, meu Deus, eu devia não ter dito aquilo, né? Mas eu já falei. E aí a gente pode pensar, e como é que a gente faz então, numa situação como essa? Como é que eu consigo me acertar com o outro? Naquilo que eu errei com ele. Estamos a caminho, vamos procurar reparar. E como é que a gente repara? Agindo no bem com a outra pessoa. Agindo no bem. Oferecendo para aquela pessoa aquilo que eu trago comigo de melhor, para que aquela relação possa começar a ser diferente. Ah, mas vai ser fácil? Não. Eu lembro de uma senhora, num episódio contado por Frederico Menezes, na Cidade do Cabo. Nós fomos até lá um determinado fim de semana, bem antes da pandemia, e quando nós chegamos lá, ele estava contando a história de uma senhora que tinha uma inimizade de décadas com uma vizinha. Eu falei décadas. Então imagine a situação. E aí ela chegou para conversar com o Fred, né, no atendimento fraterno, e Fred começou a conversar com ela e tal. E disse, mas olha, a senhora precisa perdoar, né, a importância do perdão, porque o perdão liberta. Ele disse, se eu perdoar, Deus, não perdoou de jeito nenhum, Fred. Você não sabe o que foi que ela fez comigo. Ela começou a contar tudo de novo. Aí Fred disse, olha, venha de novo na próxima semana. E ela começou a frequentar. Dali a alguns meses, Fred conversando com ela, disse, aí, o coração já está mais tranquilo? Disse, aí, já está mais tranquilo. Aí Fred disse, agora eu vou fazer a segunda proposta, né, para ela. O que é que a senhora acha de rezar por ela? Imagine. O que, Fred? O que é que a senhora acha? Fred, olha, você não toca nesse assunto comigo nem pelos próximos 6 meses. Aí Fred botou na agenda, com 6 meses ele voltou. E agora? Que tal rezar por ela? Aí ela fez, vou tentar. Quando foi na outra semana, Fred chegou para ela e disse, e aí, conseguiu? Eu comecei, Fred. Disse, muito bem, e como foi a sua prece? Senhor, abençoe essa infeliz. Mas começou. Como é que a gente vai partir, né? Dessa condição de antipatia para simpatia de uma hora para outra? Não tem como. Mas a doutrina espírita, minha gente, nos faz uma revelação
que explica de forma cristalina essa fala de Jesus. Essa parte final aqui, quando ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Espera aí, como assim? Que caminho é esse? O caminho da vida. Então eu estou lá convivendo, desentendimento, confusão, briga, confusão, desentendimento. Concilia-te depressa enquanto estás a caminho. A caminho de onde? Alguém aqui sabe quanto tempo vai passar encarnado aqui na Terra? Eu não sei. Eu não sei. Vamos desencarnar um dia? Certeza de 100%. Né? Aí, tenho lá o meu desafeto e desencarna um dos dois. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho. Desencarnou um dos dois. A encrenca agora vai ser resolvida aonde? No mundo espiritual. Ah, mas aí a gente deixa passar o tempo. Ok, é uma opção. Vocês concordam que o retrabalho dá muito mais trabalho do que o trabalho? Né? Agora imagine reencarnar, como diz lá a vizinha, né? Com aquela infeliz. Como é que é o processo? Então, assim, cheguei no mundo espiritual, não resolvi a encrenca, a gente vai se aproximar para conversar. Ah, lá no mundo espiritual, pronto, agora a gente se entendeu, está tudo certo. Aí os espíritos superiores dizem, está tudo certo, tá, pronto, agora vocês vão reencarnar junto para ver se estava tudo certo mesmo. E é assim que acontece. Muitas vezes, as desavenças que a gente leva para o mundo espiritual, a gente precisa voltar para poder acertar. Se a gente está a caminho, olha a frase: concilia-te enquanto estás a caminho, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Que prisão é essa, meus amigos? A reencarnação. Pelo processo da lei divina, para que a gente possa se acertar. Esses casos, e aí eu vou falar até assim de uma situação que é bem fora da curva. Vocês conhecem aqueles casos em que acontecem de um corpo com duas cabeças? Já viram essas fotos de relatos que são chamados gêmeos chifópagos, se eu não me engano, né? Siameses, né? Então eles nascem, às vezes é um corpo e tem duas cabeças. Ou então você tem alguns membros, mas eles nascem colados, um colado no outro. Ali já é um processo que já vem do mundo espiritual. E em alguns casos, são desafetos do passado em situação extrema, em que um vem e mata o outro, na outra existência o outro vem e mata aquele outro, e eles ficam nessa ida e vinda, até que chega um ponto que a espiritualidade diz, pronto, agora vão os dois juntos, vinculados ao mesmo corpo físico. Para quê? Para que se acontecer de um matar o outro, ele também vai morrer. Eu não estou dizendo que todos os casos são nessa direção, tá? Mas algumas situações são resolvidas dessa forma. Para a gente ter uma ideia do amor de Deus em relação a todos nós enquanto criaturas, enquanto seus filhos. Porque é por amor que isso acontece, não é por castigo. Nada do que nos acontece é por castigo. Nada. Todas as experiências que a gente vive na existência, elas são para nos ensinar a desenvolver sentimentos e perspectivas de vida que a gente ainda não tinha despertado, por mais difícil e desafiador que nós estejamos vivendo no momento em que aquelas dificuldades estão aparecendo na nossa vida. E então, Jesus vai, caminhando para a finalização aqui da nossa fala, ele vai falar um pouquinho mais adiante: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Se essa lei estivesse vigente hoje, quantos de nós estaríamos enxergando e quantos de nós conseguiríamos sorrir? Porque seríamos um país de banguelas, no olho por olho e dente por dente. E uma sociedade de cegos, pelos erros que a gente imputa aos outros e pelos erros que as outras pessoas imputam a gente também. E então ele vai dizer: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, que
que se queira fazer. Que se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Deus que está nos céus. Todas as vezes que eu olho e leio essas frases, eu vejo o quanto ela é revolucionária, o quanto ela é transformadora no aspecto da nossa necessidade de compreender. Porque nós ainda estamos muito mais aferrados à lei de Italião do que essa proposta de Jesus. A gente em sociedade ainda está muito mais próximo do bateu, levou, do que oferecer a outra face. A outra face que ele propõe aqui não é que a gente vá dar a outra face. É a gente mostrar a outra face através da capacidade desenvolvida que cada um de nós pode realizar de exercer um perdão. E o perdão está ligado diretamente ao mérito da sua dificuldade. Quanto maior a dificuldade, quanto maior o desafio, quanto maior a dor, quanto maior o sofrimento, o perdão que é concedido nessa condição legitima aquele que perdoa e permite que ele se engrandeça aos olhos de si mesmo, aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade. É por isso que ainda hoje a gente se admira, por exemplo, com a figura de um Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar um país sem empunhar uma única arma, pelo seu exemplo moral. É por isso que a gente vai encontrar um homem como Nelson Mandela, que conseguiu fazer com que a África do Sul se unisse em torno de um ideal de liberdade. Porque as pessoas não podem ser julgadas e avaliadas pela cor da pele. Mas são pessoas que têm ideais, que têm nortes de existência. E nós não somos Mahatma Gandhi, nós não somos Nelson Mandela, nós somos quem somos. Mas aonde nós estamos, temos a oportunidade de fazermos a diferença dentro daquilo que está à nossa frente. Com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, todas, para que a gente possa refletir, como diz o Espírito André Luiz, que alguém que cruze o nosso caminho sempre se despeça de nós melhor do que quando chegou. Porque nós conseguimos oferecer alguma coisa nossa para aquela pessoa, para que ela pudesse ter então o seu dia melhorado. De gestos simples a medidas mais intensas que a gente pode proporcionar aos outros. Então, quando Jesus vem propor para nós, quando ele vem dizer, amarás o teu próximo, né? E pede que a gente ame também ao inimigo, orando por aquele que nos persegue e calunia, olha só, que vos persegue e calunia. E eu fico pensando, né, Jesus naquela época, se hoje esse discurso é atual e desafiador, imagine naquela época. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E a gente ter essa condição de se concentrar, né? Tá aqui pensando naquela pessoa que faz Senhor, abençoa, né? Uma mulher lá, né? Abençoa aquela infeliz. E aí a gente vai rezando. Daqui a pouco a gente está conseguindo orar de forma legítima, pedindo que aquela outra pessoa alcance o bem para a existência dela. E aí a gente pode pensar então se não é para a gente, se é para a gente amar o inimigo, então como é que se dá essa relação? Porque assim, tem as pessoas que a gente ama, né? Então quer dizer que é para ter o mesmo amor? Aí nós vamos ver um comentário muito interessante de Allan Kardec no capítulo 12, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai dizer e vai explicar para a gente que o amor, nesse aspecto, é porque nos falta uma palavra mais elaborada para traduzir isso. E nós temos esse problema na nossa própria língua. Querem ver uma coisa? Se eu falar a palavra manga, de que manga eu estou falando? Depende. Porque tem manga o quê? Fruta, né? Tem manga, tem outro tipo de manga? Manga de camisa.
Manga do verbo mangar, né? Mangar é um regionalismo nosso aqui, né? Hã? Manga do candeeiro. Então, de que tipo de manga eu estou falando? Né? Se eu falar de cabo, que cabo eu estou falando? É cabo da polícia? É cabo branco? Então, nós usamos, às vezes, as mesmas palavras para expressar circunstâncias diferentes. Quando Jesus fala a condição do amor, e aí tem uma medida que é muito, muito bacana, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Allan Kardec vai dizer a gente que amar o inimigo não é ter o mesmo sentimento que eu tenho pelo amigo. Não é. Até porque isso não é possível de acontecer. Amar ao inimigo é a gente não desejar o mal, é não ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É a gente ver o sucesso do outro e a gente não ficar lá dentro, sabe? Como é assim, intimamente, né? A gente não ficar triste ou invejoso pelo sucesso que ele alcançou. E da mesma forma, quando a gente souber que ele teve um insucesso, é a gente ter a capacidade de orar por ele, ao invés de intimamente a gente ficar soltando fogos de artifício pela desgraça que acometeu a pessoa com quem a gente não se dá bem. Temos e sempre teremos, nas condições de sociedade que a gente vive, as pessoas que eventualmente não gostem da gente. Isso é normal. Às vezes a gente não encontra, não, por quê? Não fica com a cara da... Não gostei, não. Tem uma energia diferente. E a gente começa a querer encontrar respostas. O fato é que, assim, o que é que eu posso fazer para que eu não seja inimigo de ninguém? E aí eu vou começar a pensar nessa perspectiva. E se alguém é meu inimigo, se alguém se considera meu inimigo, que eu possa procurar aquela pessoa para conversar. Se daquela conversa não resultar um entendimento, eu estou fazendo a minha parte. E isso deve ser suficiente para que eu possa ficar verdadeiramente em paz. Que eu possa fazer a minha parte. E compreender que o outro vai ter o tempo dele, assim como eu também preciso ter o meu próprio tempo. Então é uma questão de respeito. É uma questão, sobretudo, de aproximação de corações. E quando a gente fala de coração, eu lembro de uma fala de Gibran, quando ele explica por que é que a gente grita com os outros, às vezes estando bem próximo. Ele diz que a gente grita porque os nossos corações estão muito distantes. Então é por isso que a gente grita com os outros, né? E que a gente possa aprender, então, nesse processo de convivência. Porque todos nós temos algo a ensinar e todos nós temos muito a aprender. Nessa construção do convívio, do desafio que nós temos, para que a gente consiga fazer valer muito a pena cada dia da nossa existência. Que a gente consiga fazer valer muito a pena a oportunidade do esclarecimento que a gente tem nesta atual existência. Para que as nossas escolhas sejam sempre as melhores, para que a gente consiga ser muito sincero com o outro, para que a gente possa ter o bom senso de saber conversar na hora mais apropriada, para que a gente consiga diminuir a tensão, para conseguir sentar e conversar, e não apenas discutir, ou brigar, ou sempre querer ter razão, ou nunca ter razão. Porque numa relação, numa realidade de convívio, muito dificilmente nós vamos ter alguém 100% errado e alguém 100% certo. Nas crises existem sempre participações, porque de uma forma ou de outra a gente contribui para que aquelas crises se instalem. E se nós somos parte do problema, igualmente nós também precisamos ser parte da solução. Então, desse modo, agradecendo penhoradamente pela oportunidade do convite, pelo presente de estar aqui, né? Nunca é demais dizer que o Viana de Carvalho é minha casa, e eu fico aqui, eu estou em casa, literalmente. Tenho um carinho muito grande por todos que fazem a instituição, né? Deixo essa reflexão para que possamos pensar. E aí eu lembro de Euríclides Formiga, através da mediunidade de Carlos Bacelli, quando ele nos faz um convite muito especial para que a gente possa sair desse vale que nós estamos vivendo, esse vale de indiferenças, de
sofrimentos, de problemas, de angústias, e que a gente possa subir ao monte à procura de Jesus, para que nós possamos ser verdadeiramente mais felizes. E aí ele vai dizer na mensagem: sobe o monte, meu amigo, transpõe os próprios assombros. Sobe este monte escarpado, levando o madeiro aos ombros. Segue na estrada bendita que às alturas te conduz, por entre pedras e espinhos, nas pegadas de Jesus. Deixa o vale, sobe o monte, perdoa a mais rude ofensa. Quem sofre e ama na terra tem o céu por recompensa. Sobe o monte passo a passo, acalma o teu peito aflito e o coração que soluça ante a visão do infinito. Caminha, não te detenhas, rumo ao sublime horizonte. Se procuras por Jesus, deixa o vale e sobe o monte. Muita paz a todos, um excelente final de semana, que Deus nos abençoe.